Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Você já sentiu como se algo invisível estivesse guiando a sua vida? Uma força que parece estar no controle, direcionando cada passo que você dá? Essa sensação pode ser assustadora e intrigante ao mesmo tempo. Para os escolhidos, essa força pode manifestar-se de várias maneiras, muitas vezes em momentos de dificuldades ou desafios intensos. Imagine estar sempre à mercê de pressões imensas, prazos apertados, memórias dolorosas ou medos profundos. Esses elementos podem moldar nossas decisões e influenciar nosso caminho de maneiras que nem sempre percebemos. Hoje, vamos explorar o que realmente guia a vida dos escolhidos. Vamos entender como emoções poderosas, como culpa, ressentimento e medo, podem exercer um controle invisível sobre nossas ações e decisões. O tema do vídeo é descobrir essas forças ocultas e aprender a superá-las, para que possamos viver plenamente o propósito que Deus tem para nós. Continue assistindo, pois vamos desvendar os mistérios que influenciam nossas vidas de maneiras profundas e impactantes. Você está pronto para descobrir a verdade sobre o que realmente guia a vida de um escolhido? Então, vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e revelação espiritual. A vida de cada pessoa escolhida é guiada por uma força que direciona e controla seus passos. Guiar significa controlar e direcionar, seja dirigindo um carro, pregando um prego ou jogando uma bola de golfe, você está sempre direcionando e controlando. Então, qual é a força que guia a vida de um escolhido? Pode ser que, neste exato momento, você, como escolhido, esteja sendo guiado por um problema, pressão ou prazo. Talvez seja uma memória dolorosa, um medo profundo ou uma crença inconsciente. Existem muitas circunstâncias, valores e emoções que podem direcionar a vida dos escolhidos. Um dos elementos mais comuns que guiam os escolhidos são os problemas e as pressões. Essas situações podem criar um senso de urgência e necessidade de agir, mesmo quando a ação pode ser dolorosa ou difícil. Outro elemento é a memória dolorosa. Lembranças de eventos traumáticos ou dolorosos podem influenciar nossas decisões e ações de maneiras que nem sempre percebemos conscientemente. Além disso, o medo é uma força poderosa que pode controlar nossas vidas. O medo do desconhecido, do fracasso ou mesmo do sucesso pode nos paralisar ou nos empurrar para tomar decisões precipitadas. As crenças inconscientes também desempenham um papel significativo. Muitas vezes, carregamos dentro de nós crenças que nos foram inculcadas desde a infância, moldando nossas ações e reações sem que percebamos. Refletir sobre essas influências é crucial para entender como elas moldam nossas vidas. Ao reconhecer essas forças, podemos começar a tomar medidas para superá-las e viver uma vida mais plena e alinhada com o propósito divino. Agora, vamos explorar uma dessas influências mais detalhadamente: a culpa. A culpa é uma das forças mais poderosas e destrutivas que podem guiar a vida de um escolhido. Muitos escolhidos passam a vida fugindo do remorso e escondendo a vergonha. Aqueles guiados pela culpa são manipulados por suas memórias, permitindo que o passado controle seu futuro e frequentemente sabotando seu próprio sucesso. Um exemplo bíblico marcante é Judas, que após trair Jesus, foi consumido pela culpa, levando-o ao desespero e à autodestruição. A culpa não afeta apenas o aspecto moral, mas também tem um impacto físico significativo. Ela desequilibra o corpo e pode causar doenças, principalmente nas áreas associadas aos sentimentos negativos que a pessoa carrega. Quando um escolhido se sente culpado por erros passados, mesmo que esses erros tenham sido esquecidos, ele pode acreditar que será desmascarado a qualquer momento, sentindo-se constantemente perseguido. Quando a culpa é intensa demais, muitas vezes é necessário buscar tratamento psicoterapêutico. A terapia ajuda o escolhido a entender a realidade de forma mais clara,
permitindo que ele enfrente e supere a culpa. Sem ajuda, a culpa pode levar à obsessão, um processo que geralmente começa na mente do culpado, onde ele se julga e se pune constantemente, criando uma abertura mental que facilita a obsessão. Esses processos costumam ser sutis e intensos, com o escolhido sendo influenciado sem perceber. Todos cometem erros, inclusive sérios. O antídoto para a culpa é o perdão. Devemos primeiro perdoar a nós mesmos e depois perdoar os outros, sejam eles vítimas, a comunidade, a natureza ou aqueles que nos causaram mal. As leis divinas não são punitivas, mas amorosas e educativas. Quando quebramos essas leis, precisamos fazer reparações espirituais, que podem não acontecer necessariamente na próxima vida, mas sim corrigindo erros de muitas vidas passadas. A dor nem sempre é necessária para essa reparação. Desenvolver virtudes, amar a si mesmo e aos outros é o caminho mais seguro. A autoconsciência e o auto-perdão ajudam os escolhidos a reparar seus erros. A evolução espiritual acontece tanto nas ações cotidianas quanto no crescimento pessoal. A dor pode impulsionar a evolução, mas o verdadeiro crescimento ocorre quando decidimos fazer o bem. É importante ter coragem para pedir perdão e a habilidade de perdoar a nós mesmos primeiro. Nosso passado molda quem somos, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é limitado pelo seu passado. Ele transformou Paulo, que perseguia cristãos, em um dos maiores apóstolos e fez de Davi um simples pastor, um poderoso rei. Deus se especializa em dar aos escolhidos um novo começo e pode fazer coisas maravilhosas com o restante de sua vida. A Bíblia diz: como é feliz aquele que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Cair na culpa requer humildade genuína para restabelecer nosso equilíbrio espiritual rapidamente, evitando longos períodos de reparação. Jesus, como mestre divino e médico sábio, nos aconselhou a reconciliar com nossos adversários enquanto estamos com eles no caminho. Ele nos ensinou que a verdadeira felicidade é fundada no amor puro e no perdão ilimitado. O ressentimento e a raiva são emoções que podem guiar e devastar a vida de um escolhido, impedindo o progresso espiritual e causando grande sofrimento. Muitos escolhidos se apegam a feridas do passado e, em vez de aliviar sua dor por meio do perdão, continuam revivendo o sofrimento em suas mentes. A amargura é um sentimento profundo e persistente de raiva e ressentimento que desequilibra e adoece tanto o corpo quanto a mente. Esses sentimentos podem surgir por várias razões: insultos, quebras de confiança, enganos, ofensas ou maus tratos. Com o tempo, o ressentimento pode crescer e se transformar em um desejo de vingança, alimentando-se até se tornar insuportável. Gradualmente, o ressentimento pode evoluir para o ódio, uma emoção que nos impede de acalmar e ver as coisas com clareza. O ressentimento muitas vezes surge de experiências repetidas de raiva com a mesma pessoa que nos ofendeu. Alguns escolhidos, guiados pelo ressentimento, se fecham e internalizam sua raiva, enquanto outros explodem e descontam nos outros. Ambas as reações são prejudiciais e não trazem nenhum benefício. Sentir-se ressentido envolve uma raiva profunda e persistente que não desaparece facilmente. Todos nós já experimentamos isso em algum momento. Esse sentimento pode se transformar em um desejo de vingança e se tornar obsessivo. Nesses casos, é importante parar, refletir e, se necessário, buscar ajuda profissional. Às vezes, a razão do conflito pode ser algo pequeno para outras pessoas, mas para nós pode parecer uma grande agressão. Em ambos os casos, o gatilho que desperta o sentimento é o mesmo. As memórias ativam as mesmas emoções que sentimos na época dos eventos negativos. Cada vez que um gatilho externo nos lembra desses eventos, sofremos novamente. Uma das maiores dificuldades com o ressentimento é a falta de comunicação. Muitas vezes a pessoa que nos machucou nem percebe o impacto que teve em nossas vidas e ainda assim guardamos um rancor que não serve a nenhum propósito.
Os ressentimentos sempre machucam mais você do que a pessoa que causou a dor. Enquanto a pessoa que te ofendeu provavelmente esqueceu o insulto e seguiu com a vida, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o passado. Aqueles que te machucaram no passado não podem continuar a te machucar a menos que você segure a dor através do ressentimento. O que está no passado, está no passado. Nada pode mudar isso. Você só se machuca com sua amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e depois siga em frente. A Bíblia diz: a tristeza no coração do homem o abate. Quando sentimos ressentimento, é importante falar sobre nossos sentimentos de acordo com nossa personalidade e a gravidade da agressão. Permanecer em silêncio pode levar à depressão ou agressão. Quando os eventos são recentes e ainda estamos muito abalados, é difícil ser objetivo e justo. Nesse caso, é melhor acalmar-se antes de tomar qualquer decisão. A vida continua, amanhã o sol nascerá novamente e novos desafios aparecerão. A vida é uma constante de quedas e levantadas. Não se prenda ao passado ou questione as razões dos eventos. O que passou, passou, e devemos seguir em frente. Assumir a posição de vítima não resolve o problema. Refaça o que puder ou comece novamente. O desejo de deixar o ressentimento para trás é fundamental. A maneira como resolvemos a situação pode nos fazer crescer, estagnar ou retroceder. Aprender é uma escolha pessoal. É muito melhor aprender por vontade própria do que ser forçado pelas circunstâncias. Para superar o ressentimento, é essencial saber perdoar e engajar-se no diálogo. O perdão deve vir do entendimento das falhas e limitações do outro. Perdoar não significa permitir novas agressões. Ao perdoar, você libera o ressentimento e abre espaço para emoções positivas. Deixar o que aconteceu para trás e seguir em frente ajuda a curar nossos corações. Essa cura vem da razão, de um coração bom e da sabedoria acumulada ao longo da vida. É importante analisar tudo com cuidado. Por que isso aconteceu? Até que ponto sou responsável por este problema? Qual é a responsabilidade da outra pessoa na situação? Veja se há alguma solução, mesmo parcial, para melhorar as coisas, e tome decisões sensatas, objetivas e imparciais. Não é fácil, mas vale a pena. O medo é uma emoção poderosa e, para muitos escolhidos, é uma força que pode guiar e moldar suas vidas. O medo e a ansiedade são sentimentos comuns que todos enfrentamos em algum momento. No entanto, entender a origem dessas emoções e como lidar com elas pode ser desafiador. O medo e a ansiedade estão ligados ao nosso estado de evolução espiritual. Somos seres imortais, constantemente aprendendo, e, quando reencarnamos, trazemos experiências passadas e desafios que precisamos enfrentar para evoluir espiritualmente. O medo e a ansiedade surgem quando nos deparamos com situações desconhecidas ou que nos lembram de traumas passados. Expectativas irreais, crescer em um ambiente muito rigoroso ou até mesmo uma predisposição genética podem desencadear esses sentimentos. Para superar o medo e a ansiedade, é essencial investir na educação espiritual. Isso envolve compreender os princípios do Espiritismo, como a lei de causa e efeito, a reencarnação e a imortalidade da alma. Ao aprofundar esse conhecimento, podemos ver as situações da vida com mais clareza e equilíbrio. A educação espiritual também nos ajuda a desenvolver virtudes como amor, compaixão, paciência e gratidão. Essas qualidades são fundamentais para enfrentar os desafios emocionais, pois nos permitem olhar além das dificuldades e encontrar soluções mais positivas. Independentemente da causa, pessoas guiadas pelo medo frequentemente perdem grandes oportunidades por temerem correr riscos. Em vez disso, agem com cautela excessiva, evitando riscos e tentando manter tudo como está. O medo é uma prisão autoimposta que nos impede de nos tornarmos o que Deus planejou para nós. Devemos agir contra ele com as armas da fé e do amor. Um exemplo bíblico é Pedro, que começou a afundar ao caminhar sobre as águas por causa do medo, mas Jesus o resgatou, mostrando que a fé pode superar o medo. A Bíblia diz:
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Como estudioso das religiões, posso afirmar que a espiritualidade é uma ferramenta poderosa para aqueles que escolhem enfrentar o medo. A crença em um poder superior nos dá a certeza de que não estamos sozinhos e que existe algo maior nos protegendo. Além disso, a espiritualidade nos ajuda a encontrar um propósito maior, algo que nos motiva a continuar apesar dos obstáculos e medos. Práticas espirituais também podem reduzir a ansiedade e o estresse, deixando-nos mais calmos e confiantes para lidar com situações difíceis. O medo é onde reside o egoísmo e a reverência é onde os escolhidos se conectam com o Criador. O medo vem da falta de fé. Quando os escolhidos sentem medo físico, isso mostra que estão perdendo sua reverência espiritual. Se estão em reverência ao Criador, não há espaço para o medo físico. Eles elevam seu medo a um nível espiritual. É importante entender o motivo por trás disso. Estão tentando se livrar do medo físico ou são gratos porque isso os leva a uma conexão mais profunda com o Criador? O medo físico está relacionado ao desejo de receber, enquanto a ansiedade espiritual está relacionada ao desejo de dar. Portanto, o escolhido deve usar o medo com sabedoria e o mínimo possível, pois isso não se alinha com os bons desejos de seus companheiros escolhidos ou do Criador. Eles devem elevar a grandeza e a importância de Deus ao mais alto nível, para que isso se torne o que os impulsiona para frente e não o medo que os empurra para trás. Os escolhidos devem se esforçar para se aproximar do Pai, não para escapar dos problemas, mas para se aproximar da fonte de bondade. Devem buscar ser o mais generosos possível. O único medo que devem ter é o medo de esquecer o Criador, que é sempre bom, de se desviar dos caminhos divinos e de negligenciar o Criador em vez de apreciá-lo. O materialismo é outra força poderosa que pode guiar a vida dos escolhidos, desviando-os de seu propósito espiritual. Um materialista é alguém que se apega a tudo que é terreno, posses, objetos, familiares, amigos, acreditando que tudo isso lhes pertence. No entanto, eles esquecem que, quando morrem, deixam para trás tudo o que é material, incluindo seu próprio corpo, e levam consigo apenas o espírito e o conhecimento adquirido. Esse apego material também se manifesta na forma de apego familiar. Quando dizemos meu pai, minha mãe, meus filhos, esquecemos que eles não nos pertencem. São filhos de Deus, temporariamente vivendo como pai, mãe ou filhos. O desejo de adquirir torna-se o único objetivo na vida, baseado na falsa ideia de que ter mais os fará mais felizes, mais importantes e mais protegidos. Mas esses pensamentos são ilusórios. Posses só trazem felicidade temporária. À medida que as coisas não mudam, logo nos entediamos e queremos modelos novos, maiores e melhores. Também é falso pensar que quanto mais possuímos, mais importantes somos. Autoestima e riqueza não são a mesma coisa. Seu valor não é determinado por suas posses, e Deus deixa claro que as coisas mais valiosas na vida não são bens materiais. Um dos mitos mais comuns sobre o dinheiro é que, quanto mais você tem, mais protegido está. Isso não é verdade. A riqueza pode ser perdida num piscar de olhos devido a muitos fatores incontroláveis. Na Bíblia, há várias passagens que alertam sobre os perigos do materialismo. Um exemplo é a história do jovem rico que perguntou a Jesus o que deveria fazer para obter a vida eterna. Jesus lhe disse para seguir os mandamentos, e quando o jovem afirmou que já o seguia, Jesus lhe disse para vender suas posses e dar aos pobres. O jovem foi embora triste porque tinha muitas posses, mostrando como o apego aos bens materiais pode dificultar o crescimento espiritual. Outro exemplo é a parábola do rico insensato, na qual Jesus conta a história de um homem que acumulou grandes colheitas e decidiu construir celeiros maiores para armazená-las, pensando que desfrutaria de suas posses por muitos anos. Deus lhe disse que ele morreria naquela noite e perguntou quem ficaria com tudo o que ele havia acumulado.
Esta parábola destaca a futilidade de acumular riquezas terrenas sem se preparar para a vida eterna. Jesus também ensinou sobre o tesouro no céu, dizendo que não devemos acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Em vez disso, devemos acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Ele enfatiza que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração, destacando a importância de focar em valores espirituais em vez de materiais. A história do rico e Lázaro ilustra as consequências do materialismo e da falta de compaixão pelos necessitados. Jesus conta a história de um homem rico que vivia em luxo, enquanto um mendigo chamado Lázaro jazia à sua porta. Após a morte, Lázaro é confortado no seio de Abraão, enquanto o rico sofre no Hades. Esta história sublinha a necessidade de cuidar dos outros e não ser consumido pelo materialismo. Além disso, Jesus ensinou sobre o caminho estreito, dizendo que o caminho para a vida eterna é estreito e poucos o encontram, enquanto o caminho para a destruição é largo e muitos o seguem. O apego ao materialismo pode levar as pessoas a se desviarem do caminho estreito que leva à vida eterna. Dinheiro e bens materiais são necessários para viver na Terra, mas não devemos nos apegar a eles para evoluir. Precisamos entender que a vida física é muito curta e terminará, ao contrário do espírito que é eterno. A verdadeira proteção só pode ser encontrada naquilo que nunca pode ser tirado de você, seu relacionamento com Deus. A necessidade de aprovação é uma força sutil, mas poderosa, que pode guiar a vida dos escolhidos, desviando-os de seu verdadeiro propósito. Muitos escolhidos permitem que as expectativas de pais, parceiros, filhos, professores ou amigos controlem suas vidas. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos, enquanto outros são guiados pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros pensam. Osho, um conhecido filósofo espiritual, aponta que a necessidade de aprovação e reconhecimento é algo comum a todos, mas que pode virar nossas vidas de cabeça para baixo. Em vez de buscar reconhecimento, devemos encontrar alegria e satisfação em nosso trabalho. O trabalho deve ser uma expressão de nossa criatividade e amor pelo que fazemos, independentemente do reconhecimento externo. Ele usa o exemplo de Vincent van Gogh, que continuou a pintar mesmo sem reconhecimento, vivendo em condições difíceis, mas feliz porque fazia o que amava. Van Gogh não buscava aprovação. Sua felicidade estava em sua arte. Osho enfatiza que devemos trabalhar pelo prazer do trabalho em si, sem nos preocupar com a aceitação dos outros. Ele critica a forma como a sociedade nos ensina a valorizar o reconhecimento mais do que nosso próprio esforço e criatividade. Para ele, o reconhecimento deve ser aceito calmamente, se vier, mas não deve ser a principal motivação. A verdadeira satisfação vem de amar o que fazemos, não dos prêmios ou títulos que podemos receber. Infelizmente, aqueles que seguem a multidão geralmente acabam perdidos nela. Um exemplo bíblico é Saul, que perdeu o favor de Deus porque estava mais preocupado em agradar ao povo do que em seguir as instruções de Deus. Outro exemplo é a história de Ananias e Safira, que mentiram sobre a venda de uma propriedade para parecer mais generosos do que realmente eram. O desejo de aprovação social levou-os a desobedecer a Deus, resultando em suas mortes. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma maneira certa de se desviar dos propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: "Ninguém pode servir a dois senhores." Existem outras influências que podem guiar sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não realizado, estresse desnecessário e uma vida sem realização. Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar por não conhecê-los. Nem sucesso, nem riquezas, nem fama, nem prazeres. Sem um propósito, a vida é um movimento sem significado, uma atividade sem direção e eventos sem motivo.
Saber qual é o propósito de sua vida dá sentido a ela. Como escolhidos, fomos feitos para ser importantes. Muitas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como astrologia e psicologia, para tentar descobrir seu propósito. Quando a vida tem significado, você pode suportar quase qualquer coisa. Sem ele, tudo se torna insuportável. Uma jovem mulher escreveu: "Trabalho duro todos os dias, mas sinto que estou apenas sobrevivendo, não realmente vivendo. Parece que estou em uma jornada sem destino. Espero que um dia eu descubra meu propósito e sinta que minha vida tem significado. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem propósito, a vida não tem significado. Sem significado, a vida não tem relevância ou esperança." Na Bíblia, várias pessoas expressaram sua falta de esperança. Davi escreveu nos Salmos: "Estou cansado de tanto chorar. Todas as noites inundo de lágrimas a minha cama." Em sua angústia, Elias clamou a Deus pedindo para morrer, dizendo: "Já tive o suficiente, Senhor. Tira a minha vida." Jonas também lamentou: "Agora, Senhor, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver." Essas histórias mostram que até os mais devotos experimentaram momentos de desespero. A esperança é essencial para a vida, assim como o ar e a água. Você precisa de esperança para vencer em tempos de adversidade, como na história de José, que foi vendido como escravo pelos irmãos e passou anos na prisão. Sua fé e esperança o mantiveram firme até se tornar governador do Egito, salvando muitas vidas, inclusive a de sua própria família. A esperança é gerada quando você tem um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósito. A vida dos escolhidos é muitas vezes guiada por forças invisíveis que moldam suas decisões e caminhos. A compreensão dessas forças, sejam elas culpa, ressentimento, medo, materialismo ou a necessidade de aprovação, é fundamental para superar as barreiras que nos impedem de viver plenamente o propósito que Deus tem para nós. Lembre-se, Deus tem um plano especial para cada um de nós. Ele nos guia, não para nos afastar dos problemas, mas para nos aproximar da fonte de bondade e amor eterno. Viver de acordo com o propósito divino traz uma satisfação profunda que nada material pode proporcionar. Prepare-se para o momento em que estaremos diante de Deus, com a certeza de que vivemos uma vida significativa e impactante. Nosso passado pode ter moldado quem somos, mas não define quem podemos nos tornar. Deus nos oferece novos começos e oportunidades para crescermos e nos transformarmos. Abrace seu propósito com paixão e fé e veja como sua vida pode se encher de significado e alegria. Que a sua jornada espiritual seja repleta de descobertas e crescimento. Ao longo da nossa caminhada, é crucial lembrar que nosso valor não é determinado por posses, reconhecimento ou medo, mas pela nossa conexão com Deus e pelo propósito que Ele colocou em nossas vidas. Pergunte a si mesmo: o que tem guiado sua vida? Você está vivendo para agradar aos outros ou seguindo o caminho que Deus traçou para você? Se esse vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca a evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Fique em paz e siga firme na sua jornada. Deus te abençoe.